A luta contra a balança é uma realidade na vida de muita gente. E a fixação por resultados rápidos pode ser a grande vilã para a saúde. Para perder peso da noite para o dia, algumas pessoas apelam para dietas extremas. O problema é que esse tipo de atitude pode causar diversos danos para o organismo. E é para falar mais sobre esse assunto que recebemos aqui no estúdio Eduardo Camargo, médico endocrinologista e metabologista. Também com a gente Deise Faleiro, que é nutricionista. E ainda Carlos Feudens, que é ator e já fez diferentes tipos de dietas. Todos aqui conosco hoje. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Boa tarde. Do Bom Doutor, a gente vai começar essa conversa entendendo por que as pessoas, então, buscam tanto por dietas, né? Cada vez mais a gente ouve falar numa dieta nova, numa dieta que surge. Por que isso acontece? A necessidade, talvez, de perder peso, de atingir um peso considerado para aquela pessoa ideal de uma forma mais rápida, né? A busca por essas dietas mais restritivas vem dessa maneira. É a necessidade de atingir um peso de uma forma rápida. E a gente tem toda essa questão de padrão de beleza também, né? Quer dizer, a gente tem que entender que cada um tem um tipo de organismo, que tem um biotipo, mas todo mundo quer ser magro. A verdade é essa, né, Rodrigo? É verdade. Esse padrão de beleza que as roupas, a gente vê as roupas, os manequins sempre, né, magérrimos, aquelas coisas de moda também. A barriga sempre negativa. Não, essa coisa acho que realmente não é saudável, na verdade. Deise, quais são as consequências, então, da pessoa não comer todos os nutrientes numa dieta muito restritiva? A pessoa que restringe o uso de nutrientes, ela acaba perdendo muito líquido, justamente pela restrição do carboidrato, muitas vezes, que é o principal nutriente que é restrito nessas dietas. E junto com isso, o carboidrato é produtor da serotonina, que é o hormônio da saciedade. Então, essas pessoas têm uma compulsão alimentar, sentem mais ansiedade, acabam comendo mais também. Além de sentirem fraqueza, dor de cabeça, cansaço, acabam desistindo, elas não conseguem prosseguir, né? E tem uma deficiência muito grande de nutrientes e micronutrientes também. Quer dizer, vai estar lutando contra o próprio corpo, né? A gente está aqui com o Carlos, que já teve diferentes tipos de experiências com dietas, né, Carlos? Conta um pouquinho pra gente, quando é que você começou a fazer dieta? Decidiu assim, bom, vou fazer uma dieta, e como é que você escolheu essa dieta? Porque foi por conta própria. Sim, foi. Então, eu quando era pequeno, eu era muito magro mesmo. E lá pelos 14 anos, 13, na pré-adolescência, engordei muito. Houve uma mudança drástica na alimentação, em função da própria escola e tudo. A gente começa a comer, perde o controle dos pais e começa a comer literalmente o que a gente tem vontade, deseja. batata frita, sanduíche, hambúrguer. Fritura. E muito refrigerante. E lá pelos 16, eu acho que dá aquela mudança que tu começa a se preocupar mais com a tua aparência. E eu estava já bem acima do meu peso. Foi quando eu decidi, acho que, fazer a minha dieta mais radical, que foi a do suco. Que era basicamente suco. Fiquei nessa dieta, eu tentei ela várias vezes e não consegui completar. Até que lá, com 17 anos, eu fiz e consegui ficar os 10 dias. A proposta da dieta é ficar 10 dias só consumindo líquidos. Isso. E você aprendeu isso com alguém? Leu em alguma revista? Na internet. Tem muito isso, né? Alguma coisa, um problema de saúde durante esse tempo? Então, fraqueza? A gente começa... É muito interessante, porque tu começa a sentir que teu organismo é uma agressão ao organismo. Começa a sentir muito frio, porque perde o sal, e é o sal que mantém o calor, né? E fica estressado, dores de cabeça. Eu mantinha uma academia junto, então tu acaba perdendo força e fica tonto. E, claro, tu vê o resultado na balança, tu fica feliz, é um contraponto, né? Mas é uma dieta bem desgastante. Doutor Eduardo, a gente vê, por exemplo, essas dietas com líquidos, né, são tão facilmente encontradas na internet, como o Carlos falou, mas qual a importância, então, de a gente se alimentar com alimentos sólidos, não só com esses líquidos? Na verdade, a importância de fazer uma alimentação balanceada, né? Porque se tu restringe demais, faz uma dieta, digamos, somente com um determinado tipo de nutriente, seja ele suco, seja ele proteína, o organismo, obviamente, ele vai perceber essa restrição. Então, essas dietas, às vezes, têm uma perda muito grande, como o Carlos disse, na balança tu fica satisfeito, mas tu perde um monte de massa magra, perde muita massa muscular, perde massa óssea. Então, na prática, tu perdeu o que é essencial, o que é bom. Então, na verdade, fazer a dieta só com líquido ou fazer ela com um determinado nutriente vai ser igual ruim, né? Então, a dieta balanceada, a dieta equilibrada com a perda de peso programada, que é o ideal.
né? Não te submeter a uma dieta restritiva demais, porque o organismo vai sentir isso mais tarde também, né? Deise, assim como o Carlos, é comum encontrar no consultório pessoas assim que procuram na internet, ou ouvem falar de um amigo, ou alguém que fez também uma dieta, ai, funcionou, vou fazer também. É muito comum isso acontecer? É comum, mas eu, como atendo bastante o pessoal de academia, a moda é a dieta da proteína, né? Eles acabam ingerindo praticamente só proteína e deixando de lado... existe uma moda de fisiculturistas que utilizam proteínas e não consomem nada de frutas e vegetais. O máximo é um brócolis ali. E daí o que acontece? Eles acabam com deficiências de vitaminas e não tem pesquisas científicas que comprovem a eficácia dessas dietas. E essa é uma dieta que está bem famosa, inclusive. Está bem muita famosa. Gente praticando isso. Carlos, essa aí você já tentou ou não? Eu tentei, seria o início da dieta do Kana, que é a base de proteína. Tentei, mas não consegui. Que a proteína... Eu como a proteína, mas daí eu gosto do acompanhamento. Então, eu sou o tipo da pessoa que olha a comida e tem muita vontade de comer. Um dos meus motivos por estar sempre nessa luta com a balança é a própria ansiedade e muito apetite. Tu olha no inverno, então. E como a da proteína chega mais perto disso, um bife, uma coisa assim, eu não consegui manter ela. Eu sou mais, quando é para fazer dietas rígidas, eu sou do radical, então. Vamos pro, digamos, líquido. Tu come um bife e já pensa na batata frita. Exatamente. Já associa. É exatamente isso. Mas é interessante eu falar do Carlos, porque é muito também da cabeça da pessoa também, né? De conseguir fazer uma dieta, porque afinal de contas é uma dieta restritiva, geralmente uma dieta tem restrições, mas tu tem que estar com a cabeça muito boa para conseguir ir adiante com ela. Acho que a primeira mudança tem que estar na cabeça, Exato. Na verdade. Doutora, eu gostaria que o senhor também comentasse a respeito dessa dieta que está muito na moda e muita gente está praticando mesmo. Quer dizer, é uma dieta indicada? Ela tem diferentes fases também? O que o senhor diria a respeito dela? Do Kan é uma dieta também restritiva, uma dieta que retira o carboidrato, né? Existe uma fase em que tu não come carboidrato, tu não vai manter sem carboidrato o tempo inteiro, tu vai reintroduzindo ele mais adiante, no período mais adiantado da dieta. Mas, na prática, o que a gente vê é que as pessoas acabam ganhando peso. Muitas conseguem manter, mas às custas de uma dieta nutricionalmente muito pobre, né? Então, o peso em si na balança, como eu comentei, ele está bem, mas do ponto de vista de organização do organismo, isso não é bom. Qual o efeito disso? Talvez 5 anos, 6 anos depois. Né? Como 30 anos, 35 anos é uma idade que o nosso metabolismo começa a modificar. Então eu vou colher aos 35 o que eu plantei aos 20, aos 25, né? Então, quer dizer, também não adianta estar magro, mas estar com a saúde também debilitada. Exatamente. E é bom comer, né? É tão bom comer, a gente comer direitinho, comer organizado. O problema é que a gente come demais. Então, o primeiro conceito é não comer tudo que tu quer comer. E, doutor Eduardo, um estudo da Universidade da Califórnia, em São Francisco, revelou que uma mulher que consome poucas calorias por dia pode levar aos níveis de cortisol, o hormônio que regula o estresse. O que muda, então, no organismo quando se diminui drasticamente essas calorias? Causa estresse do ponto de vista químico, né, como a gente conhece, porque quando eu reduzo muitas calorias, o organismo ele entende que eu estou passando por alguma necessidade, alguma restrição muito grande. Então, a gente não foi feito para isso. Né? Então, existe um perigo. Então, ele começa a produzir hormônios, há uma descarga hormonal, entre eles o cortisol, para tentar sustentar. O que eu tiver de caloria eu vou guardar. Então, até por isso se explica em parte, logo após, quando tu interrompe a dieta restritiva, tu tem uma facilidade para ganhar. Tu tá com o organismo encharcado desses hormônios, né? Então, realmente, o cortisol ele vai aumentar, a adrenalina aumenta, hormônios que dão prazer são reduzidos, né? Acho que o Carlos até comentou, né, Carlos, que você se sentia um pouco estressado, nervoso, brigava com as pessoas facilmente. Principalmente nas primeiras, que eu não tinha a noção disso. Então, quem estava ao meu redor já dizia, vai comer alguma coisa que tu tá muito grosso. E hoje, que nem a última que eu fiz, que foi a do leite, pra eu começar ela, eu já estava muito preparado psicologicamente. Eu vou iniciar e eu vou ficar tanto tempo sem comer tais coisas. Como é que é essa do leite? Eu não conheço essa dieta. Essa do leite também é 10 dias. Ela é um cardápio restritivo, mas vou dizer que não tanto quanto a do suco. No primeiro dia são 6 copos de leite. No segundo dia são 5 copos de leite e uma fruta. No quarto dia, 4 copos de leite e 2 frutas. No quinto dia, 4 copos de leite, 2 frutas e um pedaço de carne. E no sexto dia, adiciona queijo à vontade
e depois muda no 9º, no 10º dia, é só leite, de novo. Achei ótima a expressão da Daisy aqui, olhando pra gente, assim... Eu não consigo me imaginar com esse tipo de alimentação, tomando né? leite o dia inteiro sem o resto da alimentação. Eu não gosto de leite. Eu não tem. gosto de... Eu gosto de leite, no caso, com Nescau. Leite puro, remédio era pra mim. Era, vamos tomar leite. Era horrível o gosto. Tipo, eu tomava e ia de correndo escovar os dentes. Não, a gente tá dando risada aqui, mas isso é sério também. Não, Quer sim. dizer, da mesma forma que o Carlos também busca essas informações, tem muitas outras pessoas que buscam. A gente vê tanta coisa na internet e revistas, milhares de revistas que abordam esse tipo de assunto, né, doutor? E outra coisa que a gente pensa também é o que pode desencadear a partir de uma dieta como essa, que a pessoa começa a entrar nessa fixação mesmo de fazer dieta o tempo inteiro, de querer descobrir uma nova dieta, de não, muitas vezes, consultar um especialista. E isso pode acabar trazendo aí outros distúrbios, por exemplo, anorexia, bulimia, pode estar relacionado a isso também? Com certeza, é uma maneira de tu justamente entrar nesse campo, há uma distorção do que é real. Né? Então, fica um passo para desenvolver distúrbios alimentares como anorexia, bulimia. A bulimia é muito relacionada a mulheres jovens que têm uma fixação para perda de peso, que constantemente estão em dieta e não conseguem manter, por muitas vezes não conseguir ter a dieta equilibrada, acabam quebrando a dieta. Acabam desenvolvendo bulimia com muita frequência, né? Que é o vomitar depois que tu come. Sim, come tudo que pensa, depois vai lá e faz esse tipo de coisa, que é uma agressão muito grande ao organismo, né? Quer dizer, uma coisa... Não dá para imaginar. Para mim é horrível, pelo menos, essa sensação. A gente, quando está muito mal mesmo, acaba acontecendo isso, né? A pessoa vai lá e provocar. E quem convive, quem conhece pessoas com bulimia ou com anorexia ou com um distúrbio alimentar que seja entre as duas, né? Sabe o quanto que essas pessoas sofrem. Na verdade, elas não estão felizes, né? Isso é muito difícil. Carlos, você quer comentar? É horrível, porque, por exemplo, assim, eu sou do meio artístico. Então, que nem testes, eu tinha, por exemplo, 2 amigas que uma tomava laxante e vomitava. Então, não para nada no organismo da pessoa. Tu vê claramente, mais do que essas dietas malucas que, por exemplo, eu faço, elas emagreciam numa velocidade absurda. Só que tu vê que a pessoa começa a ficar mais triste. Acredito que existe todo um problema na própria autoestima, por mais que às vezes seja para um trabalho, todo um problema na autoestima que acontece. Esse tipo de coisa, não justificando as minhas, mas que é mais radical ainda, tu vê claramente uma agressão ao teu psicológico, não só ao corpo físico, mas muito ao psicológico. Isso é curioso, né, Vanessa? Por exemplo, a gente está conversando aqui com um endocrinologista também, com uma nutricionista, mas talvez um psicólogo também aqui junto poderia também dar informações, porque afinal de contas, como a gente está falando aqui no primeiro bloco, né, a cabeça às vezes trabalha contra a pessoa, né, então... Tem que estar bem resolvido com isso para conseguir mudar o resto. A imagem corporal é muito complicada, porque às vezes uma pessoa que nem uma modelo, às vezes uma magra, não quer dizer que ela é saudável, às vezes o percentual de gordura dela tu vai aferir, tá muito além de uma pessoa que tu acha que tá gorda. E outro aspecto que a gente não comentou são os remédios controlados também, ou que as pessoas também acabam passando dos limites, conseguindo aí no mercado clandestino esses remédios. Que é enorme. Que também é um grande problema e que pode aí acabar trazendo sérias consequências para os outros órgãos, enfim, para o organismo de uma maneira geral, né, Daisy? Gostaria que você comentasse. Sim, tem bastante pacientes que costumam, como tem uma moda por trás de tudo, né? Eles acabam conseguindo medicamentos, tomando, conseguem o perfil que elas desejam, né? O falso perfil por algum tempo, só que depois, quando começa o corte daquele medicamento, volta a ansiedade, volta a compulsão alimentar e acabam ganhando o dobro do peso. Hoje a gente queria saber do Carlos, então, depois de saber de várias dietas que eu nem sabia que existiam. Carlos, eu quero saber como é que hoje você está levando a sua vida. A gente sabe que você já pesou aí muito acima do seu peso. Hoje, como é que você está conseguindo manter? Você continua ainda investindo nessas dietas? Como é que está a tua vida em relação a isso? Então, agora até eu hoje tô 25 quilos a menos do que eu já tive. Não vou mentir, foi uma mistura dos dois. Foi tentando fazer uma reeducação, mas uma reeducação que foi com algumas dietas no meio radicais. O que acontece? É aquela coisa, a gente vai se dizer, eu me conheço muito bem, mas isso não justifica o erro. Hoje eu tenho vontade de procurar uma nutricionista, porque eu tô num peso que pra mim está bom,
Eu consigo, para o meu trabalho, rapidamente, em um mês, ganhar massa ou emagrecer um pouco, se eu precisar. Hoje, eu cortei muita coisa. Eu tentei diminuir o refri, por um tempo eu consegui cortar totalmente. Hoje eu diminui muito. Antigamente, em questão de 1 hora, eu tomava 2 litros de refrigerante, tranquilamente. Sou meio neurótico, num dia como uma fritura, no outro dia já tô pensando, tá, ontem eu abusei, então hoje vamos maneirar. Pão, agora tento sempre comer o integral. Eu tentei substituir coisas, melhorar algumas coisas. Frutas eu sempre gostei. O problema é que às vezes a gente tudo quer acompanhar do açúcar, né? O que acaba destruindo uma coisa que é saudável. Bom, o Carlos está procurando um nutricionista, tem a Daisy aqui ao lado, então já podemos fazer o contato com os dois, já fica tudo certo. Inclusive, eu estou abrindo uma empresa, Doce Equilíbrio, que é feito refeições equilibradas, com todos os nutrientes, tudo direitinho. E a palavra é equilíbrio depois, mesmo, né? A gente está vendo o peguei. tempo inteiro que a palavra é equilíbrio. E, doutora Eduardo, para a gente poder terminar, então, assim, quando é que o paciente ele deve tomar a decisão de procurar, então, uma nutricionista, um endocrinologista? Quando que essa decisão ela deve ser tomada, então, para que tudo saia como deve acontecer e que a saúde seja mantida? Hoje a gente estava falando de ter um psicólogo aqui que eu acho que seria muito bem-vindo, né? Na verdade, o atendimento ele é multidisciplinar, né? Tu tem o atendimento nutricional, o atendimento médico, muitas vezes o atendimento psicológico é necessário. Então, se tu começar pela avaliação médica, tu sabe se tu está saudável, se tu tem algum ponto da tua dieta que tu tem que modificar, e vai facilitar o trabalho da nutricionista também. Da mesma maneira, se tu começa pela avaliação nutricional, em algum momento tu vai precisar da avaliação médica, né, para ver se está correndo a perda de peso, se está correndo tudo dentro do que é esperado. E cada organismo é um organismo, né, doutor? O que funciona para mim talvez não funcione para o Rodrigo, e as pessoas têm que respeitar isso também. Que é o problema dessas dietas de internet, né? Não existe um padrão e tu segue aquele padrão. Então, tu sacrifica muitas vezes uma vida saudável, então o que seria legal comer, né, em prol de perder, de ter um número X lá na balança. Tá certo. Então, bom, muito obrigada pela presença de vocês, pelas informações. Até a próxima. Obrigado. Obrigada.